Neste episódio, aprovado pelo Comitê de Ética do Partido Verde, Diego Sommer discute as grandes demandas energéticas da IA, a necessidade insaciável de dados, as implicações éticas em torno da propriedade intelectual e o trabalho humano frequentemente negligenciado que sustenta os sistemas de IA. Faça bom proveito! Bom dia, boa tarde, boa noite, princesos e princesas. Está começando mais um IA Todo Dia. Eu sou Diego Sommer e esse é seu canal para se manter informado sobre tudo o que acontece no mundo da inteligência artificial. Aqui você vai encontrar análises aprofundadas, notícias em primeira mão, entrevistas com especialistas e discussões sobre as principais tendências da IA no Brasil e no mundo. Hoje, mais um episódio especial feito aqui para vocês, um que eu estou prometendo há tempo, que é sobre o real custo da inteligência artificial. E quando eu digo custo, eu não estou dizendo só o custo financeiro, mas também o custo para o planeta e o custo para os seres humanos, para nós, exatamente. Fiz esse episódio com muito carinho, já venho preparando ele há tempos. Hoje acordei e encontrei algum artigo sobre isso, quando estava fazendo a minha pesquisa aqui para o episódio, que também contribuiu bastante. Se você quiser se aprofundar, eu recomendo, se você fala inglês aí, ou se não fala também, é só usar o ChatGPT para traduzir. O Tech Oasis é um site muito legal, que me mantém informado semanalmente. E também tem um podcast chamado Machines Like Us, esse é em inglês também, que tem no YouTube, tem aqui no Spotify ou na sua plataforma de podcast preferida, que é bem bacana, que eu também usei como base para esse programa, certo? Se não me engano foi o episódio 3, que é The Real Cost of AI, e é bem bacana, e coincidentemente é exatamente o título só que em inglês do que eu estou falando aqui hoje, então foi bem providencial. Gosto de passar as fontes aqui para vocês não acharem que eu estou inventando tudo isso que eu falo aqui neste programa. Ele é todo feito com base em fatos, com muita leitura, com muito estudo, com muita preparação. Por isso, se você gosta e valoriza isso, por favor, para agora, dá 5 estrelinhas pra gente ali, segue esse programa e segue o perfil no Instagram também. É um pouco diferente do que eu faço aqui, mas eu preciso que vocês sigam lá para me ajudar a, quem sabe, aí conseguir um patrocínio para deixar esse programa ainda melhor. Mas vamos ao que interessa, chega de papo furado. Vamos começar falando sobre, primeiro, o custo de infraestrutura, de energia, de tudo que precisa para rodar a inteligência artificial aí. Porque assim, pessoal, muita gente acredita que a IA é uma tecnologia imaterial, sem custo, que é um programinha de computador que existe só na nuvem ali e não tem impacto físico, né? Quando eu digo isso, pode ter certeza que 98% das pessoas acham isso, tá? 98%. Talvez você que escute esse programa aqui seja uma pessoa mais informada e saiba que não é assim. Mas se você acha que é assim, não tem problema, porque todo mundo acha. Porque a gente não tem ideia do verdadeiro custo e de toda a infraestrutura massiva que é necessária para rodar isso aí. Na verdade, a IA exige uma das infraestruturas mais intensivas em energia, água e minerais já construídas pela humanidade. Kate Crawford, que é uma pesquisadora líder em IA, descreve como a maior superestrutura que a espécie humana já construiu. Sim, maior do que qualquer outra coisa. As maiores empresas de tecnologia estão investindo bilhões em IA e talvez até trilhões ao longo dessa década. A gente já está parando de falar bilhões, está chegando a trilhões, cara, de dólares. Tudo isso em dólares é muito dinheiro. Só nesse ano a Meta, o antigo Facebook, fez um pedido de 350 mil GPUs H100 da Nvidia, um investimento estimado em 8,75 bilhões de dólares. A Microsoft fez um pedido de 800 mil chips Blackwell da Nvidia, também custando cerca de 25 bilhões de dólares, porque não tem como a gente ter certeza do preço que foi feito, mas é basicamente isso. Ainda tem outras gigantes tech aí, como o Google e a Amazon, que estão fazendo pedidos semelhantes, e a gente nem tem dado, mas isso é só para vocês terem uma ideia de
quanto dinheiro está sendo investido nisso, quanto custa isso, como é grande a escala desses data centers, tá? Eles estão sendo planejados com escala de gigawatts, tá? Gigawatts é muita coisa, não é megawatts. Tá? Geralmente você vê uma hidrelétrica de Itaipu, por exemplo, ela tem uma capacidade aí de 14 megawatts. Mega, não giga, tá? Giga é vezes 100. Ela tem a hidrelétrica de Itaipu, uma das maiores do mundo, tem uma capacidade de 14 mil megawatts e por ano aí ela produz entre 85 a 100 terawatts hora. Lembra disso porque eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, só para vocês terem uma ideia, tá? E o projeto Stargate da Microsoft, por exemplo, que tem um investimento previsto aí de 100 bilhões de dólares após o financiamento da dívida, ele vai ter uma demanda de quase 2 gigawatts. 2 giga vezes 100. Tá? Isso, quantas Itaipus precisariam para tocar isso aí? A estimativa é que a demanda por data center dia possa atingir cerca de 40 gigawatts já em 2026. Daqui a 2 aninhos, menos de 2 anos. Isso equivaleria a um consumo anual de energia de 350 terawatts hora, o que colocaria a indústria dia como se fosse um país, seria o 11º país com maior consumo de energia do mundo. A gente fala muito, a gente só ouve falar em energia limpa, precisamos mudar, e olha o que a IA está fazendo. Eu amo essa tecnologia, vocês sabem, mas a gente não pode ignorar esses fatos. Eu vou tentar explicar mais ou menos aqui para vocês terem uma ideia a relação entre gigawatts e terawatts hora, tá? Bem rapidinho, só para ficar claro. O gigawatts ele representa a potência ou a taxa na qual a energia é consumida em um determinado momento. É como se fosse a velocidade do consumo de energia, tá? O terawatts hora, que é essa escala mais anual que a gente usa, representa a quantidade total da energia consumida durante um período específico. É como se fosse a distância percorrida no consumo de energia. Então a energia, o terawatts hora, vai ser igual a potência vezes o tempo, que é a hora. A potência em giga vezes o tempo, que é a hora. Então no caso de data center dia, 40 gigawatts é a potência máxima que eles precisariam em algum momento em 2026, possivelmente durante picos de demanda. E o 350,4 terawatts hora é a energia total que eles consumiriam ao longo de todo o ano de 2026. E lembram quanto que eu falei que a Itaipu produz por ano? 85 a 100 terawatts hora. Só a IA precisaria de 350, que seria 3 Itaipus. Tá? Só para lembrar, Itaipu ela toca uma grande parte do Brasil e da América do Sul ali também, pega Paraguai e Argentina, tá? Então, se eu não estou enganado, tá? Posso estar cometendo algum erro aí dos países, mas eu sei que não é só Brasil. Para contextualizar, o maior data center dia atual, o Colossus do Elon Musk, usa uma média de 140 megawatts, suficiente para abastecer 116.800 residências nos Estados Unidos. Um data center de 1 gigawatt exigiria a mesma energia que toda a cidade de São Francisco, que utiliza muita energia, tá, pessoal? São Francisco porque é a casa de muita startup ali de tecnologia, basicamente. Vocês sabem, né? A casa da Apple e tantas outras aí. As empresas estão buscando fontes de energia alternativa. Estão tentando solucionar isso. Como que vamos solucionar? Vamos achar fonte alternativa, porque simplesmente a gente não tem. Então a Amazon comprou recentemente uma usina nuclear de 960 megawatts da Talen Energy por 650 milhões de dólares. A Microsoft fez um acordo para reabrir a Three Mile Island, que é o local do pior acidente nuclear comercial da história dos Estados Unidos. Aliás, deixa eu fazer uma recomendação para você aqui. Se você quer entender melhor sobre o uso de energia para alimentar a IA, especialmente energia nuclear, eu recomendo fortemente seguir o perfil da Harper Carroll AI. Harper é com H no começo, Harper, então Harper Carroll, tipo de Carol, só que é com 2 R's e 2 L's no final. Carol com 2 R's e 2 L's. Então, Harper Carroll AI no Instagram ou no YouTube. Cara, eu sigo ela e é sensacional. Ela explica sobre inteligência artificial de um jeito
muito fácil de entender. Infelizmente só em inglês, mas como eu já falei, existem tantas ferramentas aí para traduzir, né? Ela trabalhou 10 anos com IA na Meta, tá? Então, ou seja, ela já vem trabalhando com IA mesmo muito antes da IA ser famosa, mesmo antes da gente pensar que poderia existir, lá nos primórdios, e hoje ela é chefe de IA da NVIDIA e ainda tem uma startup com a Isabelle Boehmicke sobre energia nuclear, que é uma startup para energia nuclear para alimentar inteligência artificial. Essa mulher é foda, sigam ela, Harper Carroll AI. E, aliás, se você chegou até aqui, né, não esquece de dar 5 estrelinhas pra gente aí, recomendar pro seu amigo que curte AI. E, claro, não esquece de seguir o nosso perfil no Instagram, @ia.todo.dia, só para relembrar. Vamos continuar aqui nos desafios de infraestrutura, então. Os novos GPUs, como os Blackwell, o GPU é o que toca, basicamente, a inteligência artificial, exige de 60 a 120 kW por rack de servidor, muito além dos 20 kW que era até hoje. Isso está forçando uma completa reavaliação da estrutura de data center, né? Então, para concluir essa parte de energia, a infraestrutura da IA está se expandindo a uma escala sem precedente. Isso levanta questão séria sobre sustentabilidade, uso de recurso e o impacto ambiental. E é crucial entender essa realidade para avaliar o verdadeiro custo da IA em nossa sociedade. Isso tem tudo a ver com o que eu falei no episódio de ontem, quando eu fiz aquela relação sobre o livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, com um jeito de utilizar o ChatGPT, por exemplo, os dois, o Omni O1 e o ChatGPT 4o. Porque, cara, cada vez que você utiliza o O1 sem estar precisando, você está utilizando muita energia elétrica ali sem precisar. Então, você pode fazer sua parte sim, meu amigo, você pode fazer, certo? E agora, acho que seria uma segunda parte do custo da IA, que é a questão dos dados. O apetite insaciável por dados, certo? Os modelos de IA modernos, eles são treinados com conjuntos de dados de proporções aí inimagináveis. Esses conjuntos incluem praticamente tudo que está disponível na internet, desde textos, imagens, vídeos e áudio, inclusive podcasts. Talvez estejam usando este podcast para alimentar a IA, não sei. E há uma década atrás, há 10 anos atrás, os conjuntos de dados como o ImageNet, por exemplo, tinham 14 milhões de imagens e parecia ser uma coisa gigantesca. Você pensa, meu Deus, 14 milhões. Hoje, os conjuntos como o Leon 5B contêm 5 bilhões de imagens e pares de texto. Então, e a tendência atual é usar toda a internet inteira como conjunto de dados para treinamento. Então, as fontes de dados podem ser de conteúdo público, por exemplo, todos os vídeos que tem no YouTube, posts do Reddit, artigos de notícias e imagens de redes sociais. Tudo que não está protegido pode ser usado. Mas vamos falar a verdade que eles usam muita coisa que está protegido. Por exemplo, a OpenAI não deveria usar os vídeos do YouTube, mas a gente sabe que usou, né? É melhor pedir desculpa do que pedir permissão. Esse é o lema deles. E também, cara, a gente não sabe, mas existe um potencial aí de eles estar usando como fonte de dados o e-mails. As empresas dizem que não usou, mas como é que a gente vai saber? Ou documentos do Google, que a gente cria lá, certo? Então, assim, não tem como saber se não estão usando. E eu acredito que eles usam, a gente nunca vai saber, certo? Então, assim, áudio vai incluir podcast, como eu já falei, ou outras formas de conteúdo de áudio disponível. E assim começa a haver, então, uma preocupação com a privacidade. Porque muitos desses dados são coletados de fontes privadas ou sensíveis sem o consentimento explícito, como eu acabei de falar. Como a OpenAI usando os vídeos do YouTube. O Google, se quiser usar, ele pode, porque o YouTube pertence a ele. Mas mesmo ele teria que ter alguma coisa lá nos pedindo permissão. Porque quando você postou o seu vídeo no YouTube, não necessariamente você queria que fosse utilizado para alimentar a IA. Eu acho que não tem problema nenhum, mas essa é só a minha opinião. Mas sim, tem que haver essa preocupação. Porque nem todo mundo pensa como eu e tá tudo bem, tá tudo certo. Então, a gente tem que pensar na questão ética de usar o conteúdo criado por usuário para treinar o modelo de IA. Como que fica isso? O que a gente vai fazer sobre isso? Porque nem todo mundo pensa como eu, pode usar tudo. Tem gente que não quer. E aí, como é que a gente faz? E existe uma busca cada vez mais incessante por mais dados.
as empresas de tecnologia estão agressivamente buscando novas fontes de dados. Por exemplo, a Meta considerou comprar a Simon Schuster, que é uma editora, para ter acesso ao seu vasto acervo de conteúdo. Eles já pegaram tudo que estava disponível livre na internet, isso é um fato. Agora, eles precisam começar a achar o que não estava, o que estava protegido e não poderia ser usado. Aquelas coisas que têm direitos autorais. Por exemplo, dados acadêmicos e científicos, que antes eles estavam considerando como uma coisa de nicho, agora eles estão considerando como dados frescos aí para utilizar, né? Então, assim, as empresas estão buscando acordos para obter acesso contínuo a novos dados para alimentar a IA, cada vez com conteúdo melhor também, certo? Outro exemplo é um potencial acordo entre a OpenAI e a Apple para acesso aos dados dos usuários. Sim, porque você sabe quanto dado de usuário a Apple tem, cara? É muito dado. É muita coisa mesmo. Então, assim, sabe tudo, sabe melhor do que você. Ele consegue prever coisas que você não consegue sobre você mesmo. Então, é muito interessante para a OpenAI ter acesso a esses dados dos usuários. Agora, sobre os desafios e limites. Por exemplo, as empresas estão atingindo os limites dos dados públicos disponíveis. E isso está começando a levantar uma corrida ao ouro por dados privados exclusivos. Mas aí entra a questão da propriedade intelectual. O uso de obras de criadores em conjunto de dados de treinamento de IA sem compensação está causando uma crise na lei de propriedade intelectual. Há um debate sobre o que constitui uso justo no contexto do treinamento de IA. Por exemplo, eu já falei aqui em algum episódio aí, um dos 56 episódios, sobre o caso da IA utilizar um livro, por exemplo, vamos botar aí Game of Thrones, como para alimentar, para treinamento. Isso constitui um uso justo no contexto de treinamento de IA? Porque assim, ela não está reescrevendo o livro, ela nem permite, se você tentar pedir para o ChatGPT reescrever o livro, ele não vai fazer isso para você, certo? Mas o livro foi usado para ensinar ele, né, para alimentar ele com uma fonte de dados aí para treinar o ChatGPT. E aí, isso constitui um uso justo no contexto de treinamento de IA ou não? Quando você leu Game of Thrones, daí você vai lá e escreve uma obra também parecida, mas não igual. Mas você se inspirou de alguma maneira porque você aprendeu com aquele livro, certo? Geralmente um escritor lê 1000 livros antes de escrever o primeiro livro. Essa deveria ser a regra, eu acho. Mas vamos dizer isso. Então, assim, aí você vai ser processado porque, nossa, você se inspirou? Eu acho que não, certo? Mas isso é só a minha opinião. Talvez o cara que escreveu o livro ele tá muito puto. O George R.R. Martin ali tá putaço porque utilizaram os livros e o conteúdo dele, assim como milhões, milhares e milhões de outros escritores aí, porque não queriam. Então, há sim um debate e deve ser considerado. Há preocupações sobre como a IA pode afetar as indústrias criativas como música, arte e escrita. E há necessidade de novos modelos de compensação para criadores, como foi feito quando surgiu o Spotify aqui, essa plataforma que eu amo, que eu uso para esse podcast, é a plataforma principal. Quando surgiu, tem até uma série sobre como surgiu o Spotify no YouTube, na Netflix, que é muito bacana, e você começa a entender um pouco melhor sobre essa questão, né? Porque ao mesmo tempo que ela alavancou a carreira de gente que não era nem um pouco conhecida, não compensava eles. Então eles estavam sendo ouvidos no mundo inteiro ou no país inteiro, só que eles não ganhavam nada com isso, certo? Ou alguns ganhavam porque conseguiam se promover e fazer mais shows, mas no geral não tinha compensação como tinha antigamente com as editoras, certo? Então há essa preocupação sim. Há ainda a questão do viés de representação. O que eu quero dizer com isso? Apesar de existir muitas alegações por parte das empresas de que mais dados, quanto mais dados você alimentar, menos vieses ou menos preconceitos haverão, os modelos de IA continuam sim exibindo preconceitos inerentes. Testes com GPT-4 mostram estereótipos na geração de imagens, tipo médicos como homens brancos, enfermeiras como as mulheres brancas, e aí quando você pede para gerar um bandido, ele vem como um homem preto, negro, certo? Então, assim, só porque tem mais dados não significa que está ficando melhor. Então,
tem que se trabalhar, tem desafio aí no desenviesamento, vamos dizer assim, né? Tem que haver mais tentativas técnicas de eliminar o viés na IA e tem se mostrado muito difícil. Por que é difícil? Porque no final é criado pelo homem, cara. No final é alimentado por produtos criados pelo homem. Ela é treinada com isso. Então, como que vai resolver esse problema? Às vezes, outputs... às vezes, quando você pede alguma coisa ali, ele resulta em outputs totalmente realistas sem sentido. Como foi mostrado no Gemini, do Google, há uns tempos atrás. Não sei se vocês lembram. Que aparecia nazistas asiáticos, por exemplo. Né? Então, assim... A forma como os sistemas de IA representam o mundo envolve decisões políticas. E isso influencia as percepções da sociedade e pode causar dano através de representações equivocadas, sim. Certo? Então, tem que haver essa preocupação. E por último, mas não menos importante, é o custo humano oculto da inteligência artificial. Você sabia? Essa é uma parte muito interessante, que eu achei muito legal e que nem eu sabia. E que eu fui aprender aqui nessas pesquisas para montar esse episódio aí ao longo dessas últimas semanas. Por trás da aparente magia da inteligência artificial existe uma vasta força de trabalho humano, e eu não estou falando do pessoal que trabalha na OpenAI, no Gemini, ou seja lá onde for, tá? Essa força humana é frequentemente invisível e sub-reconhecida. E esse trabalho é crucial para o funcionamento e eficácia dos sistemas de IA. Há milhões de trabalhadores, tá? Milhões de trabalhadores, principalmente no sul global. Já falei, sul global aqui os países subdesenvolvidos, que estão envolvidos em tarefas essenciais para a inteligência artificial. As funções que eles desempenham incluem rotulagem de dados, moderação de conteúdo e treinamento de modelos. Sobre isso eu recomendo um filme aqui, que eu achei bem bacana, assisti recentemente, chamado Kimi. Alguém está escutando, que está na Prime Video, um filme original da Amazon Prime, com a maravilhosa e deliciosa Zoe Kravitz. Tá? Aquele filme é bem legal, fala um pouco sobre isso. Ela é uma trabalhadora aí que ela faz isso, ela filtra dados como se fosse uma Alexa, então ela escuta as respostas, o que o usuário pediu para a Alexa e a resposta da Alexa, e aí ela filtra, não, isso aqui fez sentido, não, isso aqui foi ofensivo, ou isso aqui foi totalmente ilógico, houve uma alucinação. E numa dessas que ela está escutando isso, ela acaba virando testemunha de um crime, porque ela ouve, né, enquanto a mulher pede algo para... Não é a Alexa, tá? Mas seria o equivalente no filme. Ela pede algo para a Alexa e o cônjuge dela, ela escuta, essa mulher que está fazendo a filtragem, escuta o cônjuge da mulher que pediu algo para a Alexa cometer um ato de violência e ela vai atrás para tentar resolver isso. E, enfim, não vou dar mais spoiler, mas o filme é legal. Ouve lá, assiste lá, que é bem bacana. Você pode entender como é que funciona um pouco desse trabalho humano por trás da IA. E os sistemas da OpenAI, do Gemini, do Claude utilizam a mesma técnica. Só que em vez de ter milhões de trabalhadores ouvindo o que você pede, eles estão lendo o que você escreveu, certo? A não ser que você tenha selecionado ali para que seus dados não alimentem a IA e não retreinem ela. Esses trabalhadores, eles têm condições de trabalho precárias, tá? Tanto é que você provavelmente nunca tinha ouvido falar deles. Muitos desses trabalhadores enfrentam condições de trabalho pobres e baixíssima remuneração. Frequentemente lhes são negados direitos trabalhistas básicos e também a possibilidade de sindicalização. Muitos são proibidos, inclusive, de discutir publicamente seu trabalho, aumentando a sua invisibilidade. Você conhece alguém que trabalha com isso? Por favor, se conhece, me diga aqui que eu adoraria entrevistar, se a pessoa não tiver juramentada aí, o que impediria ela de, inclusive, dizer que trabalha com isso. Mas é legal, é bacana, seria bem bacana entrevistar alguém assim, entender como é que funciona esse trabalho. Mas tem milhões de pessoas fazendo isso porque eles trabalham de casa, do seu computador, certo? Então, lendo ali o que você pediu, lendo a resposta do chatbot e dizendo se isso faz sentido ou não, e se isso é preconceituoso ou não, etc, etc. Isso é chamado aprendizado por reforço com feedback humano, ou RLHF.
que é um processo onde humanos interagem com os modelos de IA para melhorar o seu desempenho. Envolve exposição a conteúdo potencialmente perturbador, incluindo imagens, vídeos e textos traumáticos. Vocês sabem que nós, seres humanos, somos doentes, certo? Tem muita gente muito doida aí pedindo coisas indizíveis para o chat GPT da vida aí. E então essas pessoas são obrigadas a ler, são obrigadas a ver esse conteúdo. Então tem sim um impacto psicológico ali. E esses trabalhadores podem sofrer, inclusive, efeitos negativos devido à exposição constante ao conteúdo nocivo. A escala do trabalho humano na IA sugere o seguinte: um recente paper do Google sugere que a força de trabalho global em IA está na casa dos milhões. Esse número contradiz algumas narrativas anteriores da indústria sobre a total automatização desses processos. A gente, mais uma vez, pensa, não, é só um software ali que está fazendo tudo. Não tem pessoas, não tem nada. Não. Pessoal, tem muita gente trabalhando aí. Muita gente. Um ramo de trabalho invisível, que a gente poderia chamar de crowd work, né, o trabalho em multidão. Um estudo da Universidade de Oxford avaliou as plataformas de trabalho em multidão em 33 países e os resultados foram o seguinte: nenhuma plataforma atingiu uma nota de aprovação em critérios básicos de trabalho justo. Então, existe um mito da automatização completa. A indústria de IA tem propagado a ideia de que esses processos podem ser totalmente automatizados, mas, na realidade, há um aumento significativo no número de trabalhadores em multidão, ou crowdworking, realizando essas tarefas. É engraçado porque a gente ouve, é tão bonito, né? O Elon Musk, Sam Altman, falando assim, não, a IA vai revolucionar o mundo, as pessoas não vão precisar trabalhar, vai ter uma renda mínima para todo mundo. E, cara, tudo isso está sendo construído com base em trabalho quase escravo. Essa é a realidade, tá, pessoal? Essa é a realidade. Vocês sabem, eu não estou aqui para fazer julgar, eu utilizo aí, vou continuar utilizando, isso é evidente, né, dado o meu podcast, mas a gente simplesmente não pode negar os fatos, e essa merece uma discussão. Além disso, tem a questão da contribuição sua, nossa, né, que são contribuições não remuneradas dos usuários. As interações diárias dos usuários com os sistemas de IA fornecem dados valiosos para treinamento e aprimoramento. Mas, claro, acho que isso é justo, dado que a gente está usando aí muitas vezes de graça essas ferramentas, nada melhor do que usarem a gente para trabalhar. Tem uma frase muito legal que eu já devo ter falado aqui, que é o seguinte: quando o produto de graça, na verdade, você é o produto. Certo? Então, assim, quando tem o Facebook, ele, não é de graça, você não precisa pagar. É porque você é o produto, meu amigo. Eles estão te usando para te vender para seus dados para empresas aí, para fazer você gastar o seu dinheirinho suado em coisas que você provavelmente não precisa. E deixa eu ver se eu tenho que mais as minhas anotações aqui. Eu já falei um pouco, né, do impacto na propriedade intelectual. Né, a gente tem que começar a debater sobre como compensar adequadamente os criadores cujo trabalho é usado para treinar a IA, eu já falei. E tem uma questão que é a antropomorfização da IA, que é a tendência humana de atribuir inteligência e emoções semelhantes às humanas à IA, especialmente interfaces conversacionais como chatbots, certo? Isso pode levar a uma maior aceitação de erros da inteligência artificial e obscurecer o trabalho humano por trás desses sistemas. Tem que ser considerado. Tem ainda desafios de transparência. Né? Muitos trabalhadores são proibidos de discutir o seu trabalho publicamente. Inclusive, vocês sabem que depois que o Sam Altman foi removido da OpenAI e depois readmitido, todos os funcionários lá tiveram que assinar um novo contrato para não divulgar informações sobre o que acontecia lá dentro. Então, claro, faz sentido. Se eu tenho uma empresa, eu não quero que isso aconteça também, mas é preocupante. Porque isso cria uma cortina de segredo em torno do verdadeiro funcionamento dos sistemas de IA e aí que a gente acaba não sabendo. E aí tem as questões éticas de equidade, né? Por exemplo, e a ética de ter uma força de trabalho global, muitas vezes mal paga, suportando o desenvolvimento de tecnologias altamente lucrativas. Quer dizer, ainda não estão dando lucro, vamos ser bem verdade,
estão investindo tanto dinheiro que está impossível. A única que dá lucro hoje é a OpenAI, certo? E mesmo assim, ela tem uma dívida aí na casa dos 5 bilhões por ano, tá? O Claude, por exemplo, para vocês terem uma ideia, que é ótimo, já falei, eu gosto muito de usar o Claude, mas o Claude tem apenas 3% dos usuários do Claude são usuários pagantes. Então, assim, não está dando lucro ainda. Mas vai dar, eventualmente vai dar. Tá todo mundo querendo alcançar a AGI aí. Eles estão com o famoso FOMO, já ouviram falar do FOMO? É o Fear of Missing Out, FOMO, que é tipo o medo de ficar de fora. Então tá todo mundo botando dinheiro e não deu lucro ainda, então bota mais dinheiro, ainda não deu. Não, mas a outra empresa tá botando, então é porque vai dar certo, eu vou botar o dobro aqui então, e se endividando pra caralho, por esse medo de ficar de fora, de atingir a AGI aí, de atingir essa inteligência artificial geral que promoveria, sim, avanços em todos os ramos da ciência e sim, traria uma enorme vantagem para essas empresas. Então, assim, com medo de perder isso, eles estão apostando tudo. Todas as empresas, 30% das empresas de hoje que estão ali entre as 500 maiores empresas do mundo estão se tornando empresas de inteligência artificial. Né? A Meta, a Apple, a Microsoft, até a própria Nvidia, né? Todas elas estão se tornando empresas de inteligência artificial e não mais de tecnologia. Então, cara, tudo por medo de ficar de fora dessa grande descoberta aí. Então, a gente vai ver muito dinheiro ainda sendo colocado aí, né? Mas cadê a distribuição? O dinheiro está sendo usado para isso, mas cadê a distribuição justa dos benefícios econômicos gerados aí que todo mundo fala, né? Então, talvez exista sim a necessidade de começar a regulamentar. Vocês sabem que eu sou contra a regulamentação de forma geral, porque eu acho que ela impede o desenvolvimento de muita coisa, mas em algumas áreas, em algumas coisas, a gente tem que começar assim, a talvez trabalhar alguma espécie de regulamentação. Não tem como negar isso. Né? Pelo menos regulamentações que protejam os direitos e o bem-estar desses trabalhadores aí. Né? Mas a conclusão é a seguinte: o custo humano da IA é vasto e frequentemente ignorado nas discussões sobre tecnologia. Há uma necessidade urgente de abordar as condições de trabalho, compensação e reconhecimento desses trabalhadores. E a indústria da IA, de IA, de inteligência artificial, precisa ser mais transparente sobre sua dependência do trabalho humano e tomar medidas para garantir práticas éticas de trabalho. E é isso, pessoal. Puta, que episódio longo, hein? Mas esse episódio eu queria fazer faz tempo. Hoje eu vou fazer uma entrevista, então eu falei para vocês que teríamos 3 entrevistas essa semana. Claro que eu não vou soltar todas essa semana, porque eu preciso segurar. Mas amanhã prometo que teremos uma entrevista, e semana que vem também, só com a Carol que eu ia fazer. A Carol, querida, infelizmente não vai poder participar essa semana, vamos ter que adiar, mas logo ela volta. A Carol Ceruti, que já teve 2 episódios muito adorados por esse público. Se você não escutou, curte lá, porque os episódios com a Carol são sempre sensacionais. Mas todos são, né? Os nossos convidados aqui são de alto calibre. Ouçam lá, porque... E adoro a participação de vocês, então comentem aí, digam o que achou, sigam a gente lá. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.